No capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis, você vai ver a história do profeta Elias. O profeta Elias foi um dos maiores profetas de Israel. Ele foi aquele profeta que fez um desafio aos profetas de Baal, que fazia parte do governo de Israel naquela época, juntamente com Acabe e Jezabel. E Elias fez um desafio com eles, para que aquele Deus, o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Então se juntou todo Israel ali no Monte Carmelo, onde fizeram esse desafio, e naquele dia Elias orou e Deus respondeu com fogo. Todo mundo ficou animado, ficou alegre e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas quando passou isso, passou esse evento, esse movimento extraordinário, essa unção maravilhosa, cada um dos seus conterrâneos voltaram para casa e Elias ficou. Elias ficou alegre pelo que Deus tinha feito, porém, logo mais, Acabe conta para sua esposa Jezabel, que era uma mulher muito mal, era uma rainha muito mal, que matava os profetas, e ela mandou um recado para o profeta Elias, dizendo: olha, que os deuses me castiguem se amanhã, por essas horas, eu não tiver feito contigo o que você fez com os meus profetas. Ou seja, ela tinha dado uma sentença de morte para Elias. Elias, naquele momento, de tanto insistir com o povo de Israel, de tanto trabalhar para o reino de Deus, de tanto fazer a coisa certa, ele se sentiu cansado, ele se sentiu afadigado. E no capítulo 19, você vai ver que Elias, agora ele sai para o deserto, fica debaixo de um pé de zinco, e lá, ele no seu coração, ele pede a Deus a morte. No versículo 4, você vai ler esse versículo ao qual ele fala. Ele diz assim: ó, já basta, Senhor, toma a minha vida agora, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Aí ele deitou-se e dormiu. Mas quando ele deita e dorme, um anjo aparece e traz para ele pão assado na brasa, e também traz para ele um jarro de água. Toca nele e diz assim: Elias, levanta. E Elias se levantou, olhou, viu o pão, ele comeu do pão, bebeu da água e voltou a dormir. Elias estava dormindo quando o anjo aparece mais uma vez e diz para ele: Elias, levanta. E mais uma vez tinha pão na brasa e também tinha uma botija de água. Elias acorda mais uma vez e come. E quando ele se alimenta pela segunda vez, a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites. Aí quem sabe você me pergunta assim: mas Elias estava pedindo a morte. Mas só que o anjo do Senhor, que é um mensageiro, ele chegou com o pão e também chegou com a água. Na Bíblia, a simbologia do pão, ela representa muito a palavra de Deus, o verbo vivo, o próprio Jesus. Se você fazer uma pequena expansão na Bíblia, dar um olhar carinhoso para a Bíblia, você vai ver que quando se fala de pão, existe uma simbologia que ela retrata a palavra, retrata o próprio Jesus. Jesus falou: eu sou o pão do céu, o verdadeiro alimento. Então, se você fazer uma mesclagem e utilizar essa interpretação, o anjo chegou para Elias e deu para ele palavra, para que ele pudesse revigorar as forças. Porque tem momentos que você está triste, que você está amargurado, que você está desanimado, mas sabe o que está precisando? Às vezes é palavra de Deus para você alimentar a sua alma, porque quem está triste é a sua alma, e se a tua alma está triste, o corpo padece. Ele estava nessa situação, o Senhor enviou o anjo lá, o seu mensageiro, para levar palavra para ele, para levar pão, e ele se alimenta daquele pão. Mas só que o Deus Todo-Poderoso, ele manda também água, e na palavra de Deus, na Bíblia, a água também tem uma simbologia. A simbologia da água é o Espírito Santo. Você vai ver em Ezequiel 47, vai ver também Jesus falando a respeito da água, lá em João. No capítulo 7, versículo 37 de João, Jesus diz: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 8, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão dos seus ventos. Aí João vai pegar aí, no versículo 39 e dizer: ó, e isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então a água, ela tem uma simbologia do Espírito Santo. Então Deus deu palavra e deu Espírito para que Elias se alimentasse. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, e nesse conjunto da palavra o Espírito Santo também te alimenta. É a água que mata a tua sede. Elias tomou daquela água, bebeu daquela água e tomou aquele pão, e a Bíblia diz que ele teve força, teve vigor e andou 40 dias e 40 noites. Ei, você está precisando de força que vem do Senhor, você está precisando de palavra, você está precisando do Espírito Santo, para que você tenha força para continuar caminhando. Mas só que aí você olha a história e vai ler na história e vai falar assim: não, pastor, mas Elias andou e foi para dentro de uma caverna. Ele foi se esconder dentro de uma caverna, e de fato ele comeu do pão, se bebeu da água, ele foi para uma caverna. Mas sabe o que eu achei interessante? É porque a caverna onde ele foi está no Monte Horebe, e esse Monte Horebe, ele é conhecido como um monte de Deus. E depois de você se alimentar da água e do Espírito, o Senhor não vai deixar você andar para outros caminhos. Você não vai entrar numa caverna de Adulão como entrou Davi, ou em outra caverna qualquer.
o Senhor vai levar para você para o monte dele. Esse Monte Horebe é aquele mesmo monte lá em Êxodo 3, quando Deus se encontra com Moisés. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, e quando ele se depara naquele monte, existe uma sarça que estava pegando fogo, mas ela não se consumia. E isso chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi ver o que estava acontecendo ali. Foi na hora que Deus bradou para Moisés: Moisés, tira a sua sandália, porque o lugar onde você está pisando é santo. Então, quando ele se alimenta, anda 40 dias e 40 noites, o Senhor levou ele por um monte de Deus, o Monte Horebe. É assim que Deus faz. Mas aí Elias chega lá, entra na caverna e fica lá pedindo a morte. Continua com o mesmo sentimento, aquele mesmo pesar no seu coração, mas estava no monte de Deus. Ele não estava em outro lugar. Quem sabe se Elias tivesse voltado para outros lugares e não tivesse ido para o monte de Deus. Só que quando você se alimenta da palavra do Senhor, o Senhor só vai te trazendo para perto dele. E quando Elias estava lá naquele monte, dentro daquela caverna, a voz do Senhor brada dentro da caverna na vida de Elias e diz: Elias, o que tu está fazendo aqui? Aí Elias pega e fala as mesmas palavras que ele disse antes para si mesmo. Ele falou: olha, eu não sou melhor do que meus pais, mataram todos os profetas, eu sou o único que restou. Você já reparou que todas as vezes que o Senhor nos chama, nos confronta, nós chegamos a Jesus e dizemos as mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos sentimentos. Nós temos a mesma desculpa para tudo, mas o Senhor nos confronta, perguntando para nós: o que tu faz aqui? Por que tu está parado? Por que tu está neutralizado? Sendo que eu já te dei palavra, eu já te dei o Espírito Santo. É isso que Deus estava falando, confrontando com Elias ali naquela caverna. Então, quando Elias dá essa palavra para o Senhor que tinha falado com ele, o Senhor diz assim para ele: olha, Elias, tu sai da caverna, porque o Senhor vai falar lá contigo. Irmãos, quando nós se alimentamos da palavra do Senhor, o Senhor vai levar para perto dele. Elias estava na caverna, e quando ele saiu daquela caverna e foi ver a voz do Senhor que estava do lado de fora, apareceu um vento forte que fendia todas aquelas montanhas. E depois apareceu um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, e logo após também apareceu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas a Bíblia diz que depois do fogo, uma voz mansa e delicada ouviu-se naquele lugar. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora, para a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Imagine, o Senhor, ele tratou com Elias ali naquele momento de uma forma extraordinária. Ele já tinha recebido a mensagem do anjo, está ali a água, o pão, mas o Senhor levou ele para pertinho dele. Irmãos, quanto mais perto nós estivermos do Senhor, nós ouviremos a voz dele. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais nós ouviremos a voz de Cristo na nossa vida, a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Aquele dia, Deus falou pessoalmente com Elias. Quem sabe neste dia, o Senhor vai falar pessoalmente contigo, para que você compreenda que Ele tem um projeto na sua vida. Ei, não desista não, rapaz. Moça, não desista. Você é especial demais para Deus. Você é forte, você é corajosa. Você precisa se esforçar, buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto você pode achar. Escapa pela tua vida, faça alguma coisa, reage, mas não se entregue. O Senhor é contigo. Tenha força, tenha ânimo, porque Deus vai te dar a vitória. É necessário que passemos por esse momento. Elias era um profeta de Deus, Deus usava ele de uma forma extraordinária, mas mesmo assim passou. Se você ler também a história de João Batista, depois que ele foi preso, ele até mandou os discípulos dele ir perguntar a Jesus se era ele mesmo que era o Messias ou precisava esperar outro. Existem momentos altos e momentos baixos na nossa vida, mas nós não devemos de forma nenhuma abaixar a cabeça e se entregar à dificuldade, porque Deus conta contigo nessa guerra, Deus conta contigo nessa obra. Fica essa palavra no teu coração e que Deus abençoe.